Opa, opa, salve, salve, pecuária, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aí todos vocês. Então, nós vamos começar trazendo aqui alguns pontos importantes, né? Nós estamos falando, então, numa comparação do que é feito hoje em termos de confinamento nos Estados Unidos e de que é feito em termos aqui do Brasil, aonde a gente se aproxima, o que a gente tem de pontos positivos e, principalmente, os principais desafios que são em comum entre Brasil e Estados Unidos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza e eu ajudo pecuaristas a conseguir um lucro de R$ 500 mil por cabeça com um confinamento sem volumoso. E nessa série que nós começamos hoje, o objetivo é trazer pontos importantes que podem ajudar quem estiver aqui, quem estiver atento, quem estiver aí anotando tudo, a colocar em prática, a chegar nesse resultado de lucro de R$ 500 mil por cabeça. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou logo trazer aqui alguns vídeos que eu separei aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou trazer alguns vídeos que eu separei para a gente comentar em cima, porque provavelmente vocês já viram alguma coisa aí sobre o que a gente colocou. A gente está colocando ainda bastante material que foi produzido lá no Texas, em Amarillo, na expedição que nós fizemos nos confinamentos, na maior região de confinamentos dos Estados Unidos, onde está concentrado, onde a área de concentração dos maiores confinamentos dos Estados Unidos, na região de Amarillo, Texas. Então, vamos começar dando uma olhada nesse vídeo aqui. Vou dividir a tela com vocês agora e vamos começar dando uma olhada neste vídeo aqui. E se alguém não ouvir, me avisa. Vamos prestar atenção nele, vamos conversar aqui. Bom, nós estamos chegando aqui, então, na verdade, na primeira pista de trato do MC6 ou MC6, que é um confinamento aqui no Texas. Primeira visita no confinamento aqui. Então, ele basicamente faz dois tipos de gado aqui. Um gado que ele tem um programa natural e recebe mais por isso, e o outro gado que é o gado normal. E aí, além de tudo isso, ele tem também dietas separadas, obviamente, porque esse gado natural não leva nenhum aditivo, e aqui eles usam muito aditivo. E são 3 tratos por dia, 5 leituras de coxo por dia, e muitas vezes ele recebe animais aqui de 180 quilos, animais jovens e leves. Então nós vamos ver padrões diferentes de animais nas baias. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Assim como o padrão do score corporal diferente também do que a gente está acostumado, porque em geral os dias de confinamento aqui são maiores. Mas qual é a primeira coisa que eles fazem aqui para garantir que mesmo um confinamento como esse seja lucrativo, seja rentável? É a conta do lucro. Eles chamam aqui de break-even, calcula o break-even, né? Ou seja, preço da dieta, preço de entrada e de saída, número de dias de coxo, tudo aquilo que a gente já faz no Brasil, tudo aquilo, por exemplo, que a minha turma faz usando o engordômetro. Então, além da parte técnica, além da parte nutricional, eu falei de 2 programas de venda e falei do planejamento do confinamento de diferentes tipos de animais aqui no MC6. Daqui a pouco a gente volta com mais. Valeu! Então, pessoal, vamos ver alguns pontos importantes que a gente viu aqui nesse vídeo, considerando, primeiro, tipo de animal. Existem, obviamente, diferentes tipos de animais em qualquer situação, aqui no Brasil, lá e tudo mais. Porém, o que a gente está vendo em relação ao tipo de animal que está sendo confinado na maior parte das propriedades dos confinamentos, dos feed yards, nos Estados Unidos, são animais que são denominados beef on dairy. O que é isso? Devido ao fato do encolhimento do rebanho americano, então começou a faltar animal para colocar no coxo, eles começaram a inseminar as vacas holandesas com gado de corte, certo? Com Angus. E aí nasceu um híbrido, um cruzamento entre Angus e holandês. E esse vigor híbrido, esse híbrido que é o resultado desse cruzamento, começou a ser estudado e hoje as universidades descobriram um padrão, uma produção maior de carne nesse tipo de animal, nesse animal que é híbrido. Então, a maior parte dos animais que a gente observou nos confinamentos são esse beef on dairy, assim como animais que vêm do México, que também tem cruza de raças europeias, cruzamento industrial, ou seja, um padrão um pouco diferente, mas também lá nós vimos o tucura, o famoso tucura, certo? E até um dos proprietários lá, né, que é um brasileiro também, né, que trabalha num dos confinamentos lá, temos tucura aqui, porque, obviamente, que nem todo gado passou por um melhoramento genético. Mas, da mesma forma como a gente fala aqui no Brasil, é só gado bom que realmente vai entregar um resultado de lucro? É só um gado que tem um padrão genético que vai entregar o resultado do lucro? Não, não.
qualquer tipo de gado potencialmente pode entregar um resultado de lucro. E uma coisa em comum que a gente faz aqui, que você que talvez esteja aqui com a gente hoje, que tem 20 cabeças no coxo ou 200 cabeças no coxo, você que tem poucos animais, mas que está trabalhando certo para crescer dentro do seu universo, dentro da sua realidade, tem uma coisa que, se você já está no confinamento de uma forma profissional, conseguindo trabalhar com lucro, conquistando esse lucro, ou se você eventualmente faz parte do nosso curso ou do nosso programa, você usa o engordômetro. E lá, da mesma forma, antes de começar qualquer lote, é feita a análise de viabilidade desse gado, a análise de lucro deste gado. Ou seja, eles calculam o break-even, né, que eles chamam, para saber o número de dias certo de coxo que aquele gado vai ficar para entregar aquele resultado de lucro com aquele ganho de peso, com aquele rendimento de carcaça. Então, veja, olha que interessante. Não precisa ser grande para fazer essa conta. Não precisa ter 60 mil cabeças no coxo para fazer essa conta. Pode ter 20. A conta é a mesma. As variáveis que impactam são as mesmas, embora lá nos Estados Unidos o rendimento de carcaça é calculado de uma forma completamente diferente do que a gente faz aqui. O que é comum é que, independente se o animal é beef on dairy ou um animal europeu, cruza de raça europeia, um cruzamento industrial que vem do México, ou um animal que é Angus puro, certo? Que tem muito Angus puro lá, a raça Angus se desenvolveu demais lá. Então, qualquer que seja a situação, o que acontece antes de qualquer coisa? A conta do lucro, a análise de viabilidade. Se esse animal que está sendo colocado para dentro não tiver potencial de gerar lucro, esse confinamento ele não acontece. Então, muito importante mesmo considerar isso. Uma outra coisa que foi falado, números de dia de coxo, lá até no vídeo eu falo, são mais dias de coxo, certo? Um número maior de dias de coxo do que no Brasil. Veja, se você está aqui com a gente, é importante que você entenda que o número de dias de coxo é uma variável que pode te entregar mais lucro ou menos lucro. Para saber isso, por exemplo, usando o engordômetro, ele mostra lá o período ideal para você vender esse gado e chegar num resultado de lucro. Da mesma forma, com outra ferramenta, é o que eles fazem lá. Ou seja, calcula o que vai acontecer, programa o que vai acontecer, na verdade. Não é mais colocar um gado no coxo e levar esse gado até ele estar gordo e ter certeza que isso vai dar um bom resultado de lucro. Não é isso, é uma programação muito bem feita. E olha que interessante, isso é o que todo mundo deveria fazer antes de colocar o gado no coxo. É assim que eu ensino a minha turma a fazer. Sempre programa, calcula, faz a coisa certa. Saiba quando você vai tirar esse gado do coxo, olha a projeção da arroba e trabalhe mecanismos de proteção. Tem uma forma importante para garantir o lucro. A parte que é zootécnica, que é trabalhar com a dieta certa. Nós vamos falar de dieta já vou mostrar para vocês a dieta deles. Escolher o tipo de animal certo, fazer a programação certa, importantíssimo. Agora, e o mercado? O que você pode fazer a mais para impedir, por exemplo, que uma virada do mercado impeça o seu lucro ou te dê um prejuízo no final do ciclo de engorda? Por exemplo, as proteções de preço, que a gente trabalha também. O que é isso? É fazer um seguro de preço, por exemplo, na bolsa, um hedge, para ter certeza que o seu custo de produção daquele lote está garantido, independente se der um surto de aftosa ou uma guerra nuclear no Paraguai, certo? Qualquer eventualidade que aconteça e que jogue o preço da arroba lá embaixo de uma forma muito abrupta, igual aconteceu aí nesse ciclo passado, e uma vez que o produtor tem o seguro feito, ele está protegido contra essas tempestades, contra esses problemas que muitas vezes, aliás, que sempre acontece de forma inesperada. A gente nunca sabe quando vai ter uma guerra, quando vai ter um caso, por exemplo, de gripe aviária, e ainda, né, dependendo da oferta de animais, isso vai impactar mais ou menos no preço da arroba. Agora, quando tem uma crise grave, o preço cai abruptamente, então é importante ter esse seguro para evitar que naquele ciclo você perca todo o dinheiro do gado, para que você consiga continuar na engorda. E é importante, já que a gente está falando de mecanismo de proteção de preço, de planejamento, como acontece nos Estados Unidos, em estudo do ciclo pecuário, ou seja, um período onde a arroba sobe e depois ela desce, é importante que você que está aqui com a gente hoje saiba que ganhar dinheiro com engorda, ter lucro com confinamento, é como se você tivesse uma indústria de carne, uma empresa de carne que está sempre produzindo. Como é que a gente consegue construir o lucro, por exemplo,
Se a empresa parar, se você tem uma empresa, ela para de operar 3 meses, o que acontece com o faturamento? Vai a zero. Por isso, quem tem fazenda de gado de corte, por exemplo, e ainda não domina a ferramenta da engorda dessa forma simples, que é uma das opções que levam lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça, então, se a fazenda está lá, tem gado no pasto, mas não consegue engordar, não tem liquidez, não consegue rapidamente levar esse gado a uma situação de venda para o frigorífico, não consegue levar esse animal até o corte, e aí, sem esse planejamento, como é que vai aproveitar quando a arroba está lá em cima? Fica muito difícil. Sem falar que, quando começa a chegar essa época do ano, assim, na maior parte das regiões do Brasil, obviamente não são em todas, mas quando começa a chegar essa época do ano e começa a acabar o pasto, olha a importância de ter uma ferramenta como o confinamento para tirar esse gado do pasto e levar para o coxo. E para conseguir fazer isso com lucro, é importante o planejamento, a conta inicial, assim como foi dito no vídeo, a importância de se calcular o break-even lá, calcular o nosso lucro aqui, por exemplo, usando o engordômetro. E, finalmente, um outro ponto importante que foi falado nesse vídeo é que tem 2 programas neste confinamento, na MC6, 2 programas, o gado natural e o gado convencional. O que é o gado natural? O gado sem hormônios, sem aditivos, sem substâncias, inclusive sem monenzina, sem virginiamicina, sem promotores de crescimento, sem moduladores de fermentação ruminal. E o gado normal, que no caso deles é 100% castrado. Então, veja, quando a gente fala de tipo de animal no Brasil, né, Marcelo, o que é melhor, boi inteiro, boi capão, novilha? Lá é 100% castrado, inclusive muitas vezes castração de fêmeas também. E então são retirados os órgãos que produzem os hormônios naturais e normais de macho e fêmea e são fornecidos hormônios suplementares, seja via ração, seja via injetável, enfim. E esses animais, eles consomem, a maior parte via ração, esses animais, eles consomem substâncias que promovem o crescimento, o desenvolvimento da massa muscular e até uma classe de substâncias que retarda o início de deposição de gordura na carcaça. E aqui? A gente pode fazer isso aqui? Não. Aqui não é permitido o uso de hormônios. Nossa raça, nós temos gado de raça, claro, temos cruzamento industrial, temos Angus e temos tucura. Temos várias raças. Lá também. Só que lá tem esse protocolo. Então, com esse protocolo, a conversão alimentar, ela é afetada, a eficiência biológica também. E aqui, o que a gente pode fazer para maximizar a nossa produção de carcaça? Por exemplo, reduzir o desperdício. Trabalhar com dietas que sejam fortes e que entreguem uma quantidade constante de nutrientes, principalmente energia. Claro, tudo é importante, mas energia é fundamental para que esse animal tenha uma dieta padrão e receba a mesma quantidade de energia todos os dias, conforme o confinamento vai andando. Então, o que a gente consegue fazer aqui é padronizar o fornecimento de energia, por exemplo, com as dietas sem volumoso, com as dietas secas, e é por isso mesmo que dentro do método é esse tipo de confinamento que eu ensino. Vamos dar mais um pulo lá no Texas e dar uma olhada no nosso próximo vídeo aqui. Vamos ver lá agora. Vamos dividir a tela aqui novamente com vocês. Bom, e agora nós estamos chegando aqui perto do coxo. Vamos dar uma olhada aqui na dieta. Vamos olhar a dieta. A gente ainda não tem a fórmula dela, mas a gente pode perceber o volumoso aqui, esse lá já. Eu acho que... Olha aí, vamos olhar um pouco de perto. E aqui a gente tem o milho processado, que eles usam aqui. O milho deles já é mais mole que o nosso. Também tem o processamento do milho que eles fazem aqui. Então é isso, tem muita coisa boa. Lugar jovem, a gente consegue ver uma parte dos pais. E eles vêm construindo o lucro dessa forma aqui, avaliando cada lote antes de fechar. O lote já é avaliado. Vamos conversar com ele agora um pouquinho aqui, cara lá. Do you mind if I ask you the same question twice? No. May I record you also? Sure. Okay, so silage, yes. Steam flag corn. Steam fly corn, yes. Probably 25% sweet bran. Sweet bran. Yes, which is a corn byproduct. And then maybe a little, it doesn't look like any cottonseed here, but yeah, silage, steam flag corn, and sweet bran are the 3 main ingredients. Is it kind of a corn molasses or not? No, not molasses. It's a high energy. It's basically a replacement for steam flag corn. But it's part of the wet corn mill process. Sweet bran is so. But it feeds a lot of cattle in this area. It comes from the Nebraska market. Bom, o que a gente viu naquela dieta? Primeiro, um primeiro ponto importante. Nós temos visto lá o uso de silagem ainda, em maior ou menor grau.
Mas isso é uma questão de, obviamente, análise de custo dos ingredientes regionais e também de uma linha de trabalho. Além de ter um pouco de silo, tem componentes básicos das dietas do confinamento americano. É o milho. O milho floculado, que ele passa por um processo térmico, certo? Onde a estrutura molecular do amido é modificada para aumentar a digestibilidade. Então, milho floculado é um ingrediente. O outro ingrediente é um derivado de milho. Ele fala um corn byproduct. É um derivado de milho que fica, por exemplo, como se fosse o pericarpo do milho, a casca e outros ingredientes ali. Fica um ingrediente que ele é energético, mas ele é sem amido. É um ingrediente que tem proteína, um nível bom de proteína, mas ele tem um bom teor de energia vindo da fibra. Então, outro derivado de milho, também presente na dieta deles, que é como se fosse aqui, por exemplo, uma casca de soja, que é uma fonte de energia também rica em HDF, rica em hemicelulose e com baixo teor de amido. Então, quando é balanceado uma dieta para o confinamento, uma coisa muito importante é entender o equilíbrio entre proteína, energia e fibra. E no nosso caso, quanto mais energia a gente coloca numa dieta, obviamente que a gente vai dando mais poder para o gado ter um ganho de peso forte. Acontece que não é só colocar energia, tem que também olhar para esta dieta e entender que ela precisa ter, por exemplo, efetividade. Ela precisa ter um percentual mínimo de fibras de FDN fisicamente efetivo. Por quê? Para promover a ruminação, para que esse animal rumine, para que o ambiente ruminal fique constante e, com isso, para que este animal não tenha, por exemplo, subacidose. Então, a energia nossa também vem do milho. A máquina que faz o milho floculado lá é uma máquina enorme. Os confinamentos têm fábricas. Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui numas fotos agora, então, dos confinamentos lá. Vou dividir a tela aqui de novo com vocês. A gente vai falando um pouquinho de cada uma dessas fotos aqui, aparecendo aí na tela de vocês agora. Então, uma das fotos lá do confinamento. Bom, vamos ver a próxima agora. Aqui, isso que eu queria mostrar. Bom, aqui então a gente tem uma imagem da dieta, certo? E é possível ver aqui o milho floculado, certo? Um pouquinho de fibra aqui do silo. E aqui misturado com esse milho floculado, a gente tem aquele produto lá, o Sweet Brain, que é um subproduto que é feito também a partir do milho. Então, aqui a gente, inclusive, tem uma mosquinha aqui na foto, né? Que sair junto aqui também. Então, aqui a gente tem uma dieta que, se a gente olha assim, a gente vê que basicamente é milho. É milho que a gente está vendo aí. Muito bem. E o milho é a principal fonte de energia. Aliás, vamos dar uma olhada de novo aqui, que eu quero mostrar para vocês um pouco da fábrica de ração do confinamento. Vamos ver se a gente acha aqui uma fábrica de ração. E aqui, pronto, temos isso aqui, que a gente está vendo lá no fundo, certo? É uma fábrica de ração do confinamento. Olha, veja, um confinamento com capacidade de 60 mil cabeças tem uma fábrica de ração desse tamanho. Uma fábrica de ração grande, importante. Por isso, existe um equipamento ali que faz o milho floculado. E aqui no Brasil, existe pelo menos, ou até onde a gente sabe, um confinamento que trouxe esse equipamento de flocular, de flocular o milho. E tem outros confinamentos que usam, por exemplo, a silagem de milho grão úmido ou milho grão reidratado, que na verdade nada mais é do que pegar o grão de milho e ensilar ele para aumentar o aproveitamento, aumentar a digestibilidade do milho. E aí, Marcelo, como é que é isso? É melhor milho quebrado grosso? É melhor milho quebrado fino? É melhor milho floculado? É melhor silagem de milho grão reidratado? Já que a gente sabe que o milho é o principal componente energético, deveria fazer parte da sua dieta também, seja ela qual for. Milho normalmente deveria ser o principal componente energético, como é nas dietas que a gente usa aqui, por exemplo, do confinamento com lucro, como é nas dietas que eu mostrei para vocês lá, muito milho. E qual que é a melhor forma de milho? Será que precisa comprar uma floculadora para ter um milho de altíssima digestibilidade? Muito bem. É muito importante entender que não tem melhor e não tem pior. Tem a conta certa, tem a dieta certa que entrega um ganho de peso naquele gado, que entrega um rendimento de carcaça daquele gado. Agora, o milho floculado, ele liberou muito amido. Então,
A partir do momento que ele caiu no rumen, ele tem uma digestibilidade muito alta e uma produção de ácido muito alta. Então, a chance desse animal, por exemplo, ter um desequilíbrio é maior. No caso deles, não tem? Não, não tem. Por quê? Porque, veja, a estrutura que é montada no confinamento, o nível de aditivos que é usado, mantém o ambiente ruminal. Também a dieta composta pela fibra, a fibra efetiva da dieta, também segura. Mas, ao mesmo tempo que expõe mais a molécula do amido com a floculação, tem que voltar um pouco atrás e garantir um pouco mais de efetividade de fibra. Já o que a gente faz aqui, bom, nós não temos o floculador. Se nós tivéssemos o floculador, seria outros 500, mas nós não temos. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente usa um milho moído grosso, por exemplo, nas dietas sem volumoso que eu trabalho, do modo avançado, do confinamento avançado sem volumoso, a gente usa o milho moído grosso, ou seja, uma menor exposição do amido, aproveita um pouco menos amido, porém, a gente põe menos fibra efetiva que eles e põe uma outra fonte de energia, por exemplo, vinda da casca de soja, ou muitas vezes uma fonte proteica vinda da torta de algodão e com também um alto teor de efetividade de fibra para manter o rumen equilibrado. E com essa dieta nossa, que se por um lado a gente não está expondo tanto a molécula do amido do milho pelo processo da floculação, mas nós estamos trabalhando uma quantidade importante de milho e também com outro ingrediente ali, por exemplo, com fibra efetiva, por exemplo, a casca de soja, então nós conseguimos um equilíbrio de uma forma diferente. Acontece que qual tem a chance de dar a maior, por exemplo, conversão alimentar? Aí é uma ótima pergunta, porque a conversão alimentar deles é influenciada também pelo número de dias de coxo, porque a partir do momento que o animal começa a depositar gordura na carcaça, a partir do momento que o animal começa a engordar, por exemplo, já cresceu toda a parte muscular, depois que desenvolve toda a musculatura, é que começa, então, a deposição de gordura na carcaça. E esse é um momento muito importante para saber o quanto a gente precisa colocar de gordura, porque a parte, enquanto você está colocando músculo, o animal está se desenvolvendo ainda no confinamento, ele está aproveitando melhor a comida. Quando começa a colocar gordura, a conversão alimentar cai, o aproveitamento da comida diminui. Então, é desta forma que se faz a conta, ou seja, é desta forma que a gente chega a algumas conclusões sobre conversão alimentar. Para deixar um animal 220 dias no coxo, que é um período médio de quem trabalha ainda rápido lá, porque tem gente que fica 300 dias no coxo lá. Para deixar um animal 220 dias no coxo, então acaba se perdendo eficiência no final. Então a conversão alimentar deles não é tão boa quanto a nossa. A gente consegue uma conversão alimentar aqui melhor. E é claro que quando a gente fala isso, ninguém está dizendo que eu confino melhor ou o outro confina melhor. Não. São formas de chegar ao lucro. São formas de chegar ao lucro considerando a parte técnica de ganho de peso, de conversão alimentar. Agora, Marcelo, mas e a tal da silagem? Eu vi que tem silagem lá, a gente faz sem volumoso aqui. Olha, a fibra que está na dieta, ela pode vir do volumoso ou não. Quando a gente fala uma dieta sem volumoso, não é uma dieta sem fibra, é uma dieta com fibra seca ou com milho grão inteiro, que apesar de não ter uma fibra propriamente dita, é uma dieta que tem um milho inteiro que estimula fisicamente o rumen para que o animal rumine, para promover a ruminação, para que esse animal realmente esteja saudável, mantenha o equilíbrio do rumen e seja capaz de colocar um bom ganho de peso. Porque se você já teve baixo ganho de peso com dieta relativamente boa ou com dieta forte, significa que o equilíbrio do ambiente ruminal não foi legal e por isso o animal cursou o confinamento com subacidose ruminal e com isso o ganho de peso vai lá para baixo mesmo. Errou na adaptação, deu mais comida do que precisava na adaptação. Adaptação, o animal tá saindo do pasto indo para o volumoso, é simples. Só tem que fazer o que é orientado. Não pode colocar mais comida. Colocou mais, pecou por excesso. Depois, para o resto do confinamento inteiro, o consumo fica bagunçado e o ganho de peso não vai ser tão bom. Mas falando agora em volumoso, com e sem volumoso, além da questão, por exemplo, da padronização do fornecimento de energia que acontece nas dietas sem volumoso, ou seja, mais fácil para padronizar o fornecimento de energia, mais fácil para garantir um padrão ideal de engorda. Mas tem um outro ponto que é muito importante e que esse é um ponto incomum do Brasil e dos Estados Unidos. Eu conversei com gestores de pelo menos 4 confinamentos no Texas e todos eles me responderam a mesma coisa quando eu perguntei qual era o maior desafio deles. Vamos então dar uma olhada nisso aqui de perto.
Vamos olhar qual realmente era o maior desafio deles lá no confinamento. Vou dividir a tela aqui com vocês. Vamos ouvir o que o Jerry fala aqui para a gente. Vamos que vamos. Pessoal, estou aqui com o Jerry, que é o proprietário do MC6, e eu vou perguntar para ele sobre os desafios da operação dele aqui, diretamente do Texas para o Brasil. Então, Jerry, what would you say for the Brazilian ranchers, considering your best challenge nowadays? You bet. Considering my best challenge, I think employment is always your biggest challenge, finding that good quality employee that works as though that property is his own. That's always the big challenge. The second big challenge is how do you stay flexible enough to create margin with the opportunities that you do have? And I feel like that's very, very critical in being a successful business for the next 30 years is having that flexibility and versatility, and where is the margin tomorrow? That is it. Então, o que ele falou é o que a gente também enfrenta aí no Brasil, o desafio de pessoas e da operação como um todo. Valeu. Bom, 2 pontos importantes, mas vamos começar falando do principal desafio que todo mundo falou, que é o quê? Gente. O principal desafio da pecuária no Brasil hoje também é gente. Mas tem um detalhe, nós temos gente muito boa aqui. Temos sim. Em número absoluto, não é pouca, não, é muita. Em número relativo, percentualmente falando, talvez a gente tenha mais pessoas que querem conquista sem trabalho, sucesso sem construção. Hoje, muita gente estimula outras pessoas a quererem isso. Mas nós temos muita gente boa. E quando a gente fala num confinamento sem volumoso, tirando a silagem, uma das coisas que é muito impactante e muito significativo é o seguinte: a partir do momento que você tem um trabalho de construção de equipe, você viu que o Jerry falou que muitas vezes a pessoa não trabalha naquele confinamento como se fosse dele, como se ele fosse o dono. E isso é um ponto muito importante, que hoje a gente já sabe estimular e fomentar esse tipo de situação, a gente sabe trabalhar esse tipo de situação nas nossas equipes aqui no Brasil, ou seja, ensinar, esclarecer, trazer pessoas que estão ali com a gente, entendendo o quanto a função dela é importante, o quanto aquele papel que ele desempenha naquele confinamento é importante, é impactante, é capaz de mudar uma situação de um país. Agora, ao mesmo tempo que existem formas importantes de se trabalhar a equipe para se construir uma equipe que realmente tenha pertencimento do negócio, do outro lado, é necessário que a gente entenda que muitas vezes o que é pedido para as equipes fazerem nos confinamentos com as dietas convencionais é praticamente impossível de ser feito de uma forma excelente, de ser feito com excelência para se construir aquele resultado. Misturas de muitos ingredientes, vários ingredientes úmidos, sem pré-diluição do núcleo, da parte que é mais importante. Quando a gente passa por uma realidade que é muito mais simples de fazer do que um confinamento convencional, como, por exemplo, as dietas sem volumoso, a equipe agradece demais, poupa tempo, reduz drasticamente os pontos que poderiam dar errado, reduz drasticamente a chance de erro de mistura, elimina a chance de erro de matéria seca. Por quê? Porque todas as dietas de qualquer confinamento no mundo são feitas considerando a ingestão de matéria seca, que é calculada percentualmente em relação ao peso vivo do animal. Matéria seca, comida sem água, dieta sem água. Quando a gente vai calcular a quantidade de comida que precisa ser colocada no coxo de um confinamento convencional, é importante e necessário que se saiba o quanto tem de água em cada ingrediente, ou o teor de matéria seca de cada ingrediente. O cálculo é feito na matéria seca, mas na hora que vai colocar no coxo, a quantidade é em matéria original. E nas nossas dietas, por exemplo, sem volumoso, a gente sabe que tem lá 88% de matéria seca. E com isso, não tem chance de errar, porque a dieta inteira está seca. Então, não é que um dia, por exemplo, num confinamento convencional, um dia uma dieta pode estar com 56% de matéria seca, no outro dia ela pode estar com 54%, no outro dia ela pode estar com 57%. Por quê? Porque alguns ingredientes que são comumente usados, como por exemplo a silagem, pode ter uma variação importantíssima de matéria seca. Outros ingredientes que também são comumente usados, como por exemplo o bagaço de laranja úmido, como por exemplo o resíduo úmido de cervejaria ou a cevada úmida, varia demais a matéria seca desses ingredientes. Então, quando você se propõe a fazer um confinamento convencional
Para não ter erro, para minimizar a chance de prejuízo, a análise de matéria seca é um ponto que precisa ser feito quase que diariamente, por uma equipe muito bem treinada, interpretando os dados da forma certa para se poder fazer o ajuste de trato. Olha só, ponto importante do lucro, né? Ponto importante para se atingir o lucro de qualquer confinamento. Acertar a adaptação e acertar a leitura de coxo e o aumento de fornecimento de comida durante o ciclo de confinamento. Tem que acertar isso. Não é para colocar mais, para deixar sobrar no coxo. Não é que não é. Pode, mas não deve. Porque o que sobra, joga fora. Dinheiro, no ralo. A partir do momento que você domina isso, e para dominar isso, são as pessoas que vão fazer isso acontecer. E para ajudar essas pessoas a trabalhar com mais produtividade, não, mas com excelência, com mais assertividade, dieta sem volumoso. Esse é o caminho. É por isso que hoje eu ajudo pecuaristas a construir um lucro de R$ 500 a R$ 1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. Não só por isso, também porque as dietas sem volumoso entregam uma quantidade de energia constante. Enfim. E o outro ponto muito importante que foi dito no vídeo, certo? Que ele falou assim, olha, o outro desafio é saber aonde está a margem. Vamos trocar a palavra margem por palavra lucro. Então, outro desafio é entender aonde vai estar o lucro daqui a 30 anos. Ele falou isso. E eu digo para vocês, o desafio é entender aonde vai estar o lucro no próximo ciclo, no ano que vem, daqui a 2 anos e, claro, daqui a 30 anos. E hoje, o lucro, ele está também na diversificação. Como assim, Marcelo? Eu já vou explicar. Acontece que para diversificar, como é que precisa estar o seu pensamento, a sua mentalidade aberta? Porque se ela estiver fechada, você só vai enxergar o mesmo caminho sempre. Nosso cérebro, ele é assim, ele acostuma um caminho e vai sempre naquele caminho. Agora, se a sua cabeça estiver aberta a oportunidades, aí você vai enxergar oportunidades de diversificação. Por quê? Muitas vezes, em momentos específicos do ano, a melhor categoria para te entregar lucro no confinamento não é aquela que agrada mais aos seus olhos. Importantíssimo isso. Diversificar são categorias de animais diferentes. No nosso caso aqui, aonde ninguém está olhando, talvez você consiga trazer um tipo de animal para dentro da propriedade para engordar, que vai te entregar um lucro muito, muito maior do que aquele que você está acostumado. Muito mais significativo, na verdade. Então, veja, pessoas que fazem o lucro acontecer, pessoas que estão aí na tua propriedade que pode ter 20. Agora, é claro que quando a gente olha um confinamento de 60 mil cabeças, fala assim, nossa, mas eu tenho 20 hoje. Pois é. Agora, o que será, por exemplo, que num confinamento de 60 mil cabeças ainda existem alguns pontos de ajuste e que talvez no seu com 20 você já tenha vencido esse desafio. Eu vou mostrar um aqui, só para a gente entender um pouco mais a importância de saber o que a gente está fazendo nas nossas propriedades, de entender o que a gente já faz que é melhor, que é diferente, comparado com eles lá. Vamos lá, vamos dividir a tela mais uma vez aqui. Bom, então aqui eu disse que era a fábrica de ração, certo? Vamos voltar um pouco nessa imagem aqui, ó. Esta aqui. O que é isso aqui? Dá para ver aqui ou não? Dá para ver essa mancha branca aqui no meio? Sim ou não? Opa, agora ficou nítido, olha. Estou passando o meu ponteiro aqui para vocês enxergarem. Vamos ver um pouco mais de longe. Olha aqui. O que é isso? Isso aqui é fungo. É fungo não volumoso. É fungo que está lotado de micotoxina. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a micotoxina ela é controlada muito mais nos animais de leite do que no confinamento. Mas, Marcelo, é impactante isso? É impactante. A micotoxina é um inimigo mesmo oculto que age sem você perceber e reduz ganho de peso, reduz performance no confinamento. E lá ainda, por exemplo, tem esse ponto. Ah, mas a quantidade é pequena, o clima é diferente. Eu conversei sobre isso lá. O clima é diferente, é um clima temperado, é muito mais frio. Quem falou que não tem fungo de frio? Quem falou que fungo só dá no calor? Quem falou que micotoxina é só no clima tropical, não dá no clima temperado? Dá sim. E a partir do momento que se começa a estudar isso e a influência dessas substâncias na performance, como combater esse tipo de situação, que acaba sendo como um corpo estranho que entra no organismo do animal, a micotoxina não é igual a bactéria que você dá um antibiótico, mata, ou não é igual a bactéria que chegou lá no rumen e a imunidade, né,
A resposta imune do animal produz anticorpo, ou então produz células de defesa e vão lá e matam. Não. A micotoxina ela não pode ser destruída. Ela pode ser, no rumen, as bactérias têm algum efeito, sim, para eliminá-las, mas ela não consegue destruir. Se a gente pegar uma micotoxina e botar no congelador ou fazer um processo de autoclavagem, de esterilização, ela continua inteira, porque ela não é um organismo vivo. Ela é como se fosse um produto morto que entra no organismo e intoxica esse animal. Mas tudo bem, Marcelo, mas se a dose for pequena, porque é o que, Marcelo, lá é muito pouco, é clima temperado. Nós estamos falando de um animal que está sendo desafiado, que está sendo alimentado com uma dieta fortíssima. Nós estamos falando do animal que está sendo muito usado, a parte hepática dele está sendo muito requisitado, fígado, rim. Portanto, qualquer coisinha que tiver ali que impeça isso, vai ter um efeito negativo. E eu sei disso, porque eu estudo isso faz 10 anos aqui no Brasil. Eu tenho ideia do impacto que isso causa em quem não atua efetivamente contra esse tipo de substância nas dietas de confinamento. Por isso que dentro das dietas do método confinamento com lucro, sim, nós sempre usamos um blend competente que é um absorvente de micotoxina e um agente que auxilia na manutenção do equilíbrio ruminal. Vamos que vamos, então. Bom, quero só mostrar mais uma coisa para vocês aqui, uma outra imagem aqui, em relação aos animais lá, para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, que foi muito boa. Passamos por 3 pontos importantes: planejamento, dieta, tipo de animal, e agora falando de micotoxinas e outros gargalos que você que talvez, que hoje tem 20 animais, pode chegar até 200, até 2.000 e talvez até 20.000. Se você trabalhar sério, é possível, completamente possível. Não importa quanto você tem de patrimônio ou quantos animais você tem hoje. Você cresce já de uma forma certa. Por exemplo, já trabalhando contra a micotoxina desde o começo. Agora, vamos dar uma olhada aqui nesse tipo de animal, certo? A gente está observando aqui que é um animal que tem outra estrutura corporal, mas que está trabalhando com uma deposição de gordura importante. Um animal que vai ficar no coxo mais de 200 dias. Olha outro aqui, olha a largura desse animal visto de frente. E eu falo animal porque se ele era macho, ele é castrado. E se ele era fêmea, potencialmente castrado ou hormonizado também. Olha mais uma aqui. Então, nós estamos vendo o padrão do animal, que ele é largo de frente, um animal que é largo de trás, um animal que acumula muita gordura. Estamos vendo um Angus. Enfim, animais que têm um padrão genético completamente diferente do nosso aqui, mas que também, obviamente, só conseguem chegar nesse resultado porque tem a questão dos aditivos que são fornecidos nos confinamentos para esses animais. Olha isso. Olha o tamanho dessa novilha. Gigante, né? Muito grande. Olha mais uma aqui. E a gente já vê logo o acúmulo de gordura, né? Bem evidente aqui, certo? Mais um pouco. Olha só a terminação. Olha lá no fundo as outras baias, os outros animais. Olha o tipo de animal. E um ponto assim que é interessante também, por exemplo, é que tem alguns detalhes que desde cedo eu ensino a turma a olhar aqui e medir com precisão, controlar com precisão, por exemplo, a quantidade de comida que é colocada em cada baia no confinamento. Olha que importante isso. Esse controle fino da quantidade de comida que é colocada por baia não está sendo realizado lá. Pelo menos em alguns lugares que nós fomos e tivemos a oportunidade de conversar, não está sendo, não existe, por exemplo, nesses lugares que eu visitei, um chip que a hora que o vagão chega, ele registra a quantidade que vai ser colocada ali. Não, a pessoa sabe, certo, que tem que colocar ali, coloca, mas não é feito da mesma forma que se faz aqui no Brasil. Agora, esse é um ponto, esse é um detalhe. Então, veja que importante, quando você começa com poucos animais, fazendo um controle rigoroso, obviamente que o processo funciona melhor, que o lucro que é gerado é maior, porque o lucro também vem do controle, da eficiência no confinamento, da eficiência no controle do confinamento. Muito bem, já conversamos bastante hoje, falamos de pontos bem importantes, certo? Pontos que realmente fazem a diferença no nosso país, na nossa realidade. O nosso objetivo em trazer aqui esses exemplos do que foi visto lá, do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, para mostrar para você que você pode, hoje, pensar que nós temos uma dieta de grão inteiro, de milho, por exemplo, que quando se trabalha com um núcleo excelente, da forma certa, consegue entregar uma conversão alimentar de 5 quilos de matéria seca para cada quilo de peso vivo. Esse número é muito bom dentro do nosso confinamento. E como é que a gente chega nesse número? Com o planejamento inicial, fazendo um bom planejamento inicial. E para quem está com a gente,
O engordômetro é a ferramenta que entrega esse planejamento prontinho, com os detalhes de como você constrói uma conversão alimentar desse nível, com um número com uma magnitude dessa, um número com uma representatividade dessa, um número com excelência, ok? Então agora eu vou abrir para 3 perguntas, se alguém tiver, e eu já estou vendo aqui a primeira do dia, vai ser o Luiz Henrique. Boa noite, tudo bem, Marcelo? E aí? Firme e forte. Bom, é o seguinte, eu vi você falou que aí chegam com gado com peso bastante baixo, 180 quilos muitas vezes. Levando em consideração a dieta com milho, e pensando em tirar um boi aí com mais ou menos 16 arrobas, a partir de quantos quilos que você acha que funciona bem com esse nosso método de levar um boi para o confinamento? Um garrote. Muito boa pergunta, excelente. Bom, primeiro vou só dar uma parametrizada, que é o seguinte: quando a gente fala funciona bem, pode ter 2 interpretações, e as 2 são importantes e complementares. Funciona bem significa que nutricionalmente a dieta está equilibrada para esse animal se desenvolver e não virar o boi bolinha. E a segunda do funciona bem é que entrega um lucro no final. E é claro que o número de dias de coxo vai impactar no lucro no final. E eu vou até corrigir uma coisa que não apareceu ainda nesse vídeo, mas lá existem confinamentos que o bezerro ele começa com 2 dias de vida, inclusive. E aí, nesse confinamento, o bezerro mama, recebe um alimento líquido, um leite, ele tem a sua unidade individual, é um tratamento todo especial para esse bezerro, mas ele entra muitas vezes ali com 2 dias de vida, mama o colostro e vai para o confinamento e tudo certo. Então, já tem essa tecnologia lá. Aqui daria para ter? Com certeza, facilmente também, a partir do primeiro dia. Quando a gente fala numa desmama, e uma desmama de um animal que não desenvolveu bem, porque 6 arrobas, teoricamente, é um número baixo. Para eles lá, por exemplo, o animal, sim, ele chega desmamado, ou antes da desmama, ou ele foi para um confinamento já de terneiro, de bezerro, e depois sai de um confinamento de bezerro, vai para um confinamento de recria e depois engorda. Então, é uma realidade diferente. No nosso caso aqui, um animal com 180 quilos seria um animal que foi desmamado, mas não teve um creep feeding legal, porque se você desmamar um animal com 270 quilos, por exemplo, 240 é outra história. Se você desmamar um animal com 300 quilos, com creep feeding, é uma outra história. Então, o que a gente enxerga de potencial mesmo de ganho? Para quem faz cria, trabalhar muito bem esse bezerro na fase onde ele tem potencial grande para se desenvolver, e isso significa ser bom em rotação de pastagem, porque daí não é só suplementação. Aliás, a pecuária de cria, ela é focada em pasto, e o sal é um suplementozinho. Agora, o bezerro, daí ele recebe uma suplementação específica de keep feeding para ele ganhar 1,1 kg por dia, por exemplo, 1,1 kg por dia. Então, existe uma necessidade. Agora, vamos imaginar, então, que chegou um bezerro, uma oportunidade de compra para você de bezerro de 180 quilos. Marcelo, é possível colocar no coxo? É possível, de algumas formas diferentes. Normalmente, quando a gente pega um animal que é uma desmama e que precisa ter um desenvolvimento corporal importante, então a dieta ela é personalizada de acordo com os ingredientes da região, a gente faz uma fórmula específica para aquela realidade, para aquela região, para esse tipo de animal. E dá certo. Agora, essa fórmula específica, ela vai levar em conta o tipo de ingrediente que tem e o valor desse ingrediente. Feita a formulação melhor possível, não é a formulação excelente ou a formulação sonho de consumo, não. É a formulação melhor possível, porque eu sei o que tem na região, quanto custa. Depois que eu fiz essa fórmula, eu tenho um custo de fórmula e eu tenho um ganho de peso projetado, certo? E daí é um outro programa que, no meu caso, isso eu faço de forma personalizada, que eu pego um programa específico para calcular ganho de peso e rendimento de carcaça de vários tipos de animais, considera a dieta, o tipo de animal, o consumo. E aí eu vou dizer para você, Luiz, nós vamos ter lucro ou não. Porque fazer a fórmula ficar bacana, fazer esse negócio se desenvolver, isso já é um desafio superado há muitos anos. Eu já trabalhei diversas vezes com confinamento de animais leves, inclusive de novilhas. Mas aí tem outro ponto importante, fica aí para você que está lá, inclusive, com a gente. Qual o peso mínimo de abate que eu consigo entregar esse animal? Porque uma vez que eu estou botando uma desmama no coxo, concorda que é um super precoce? É um animal que talvez fique mais tempo, talvez ele fique 150 dias, dependendo do peso mínimo de abate. Mas esse animal vai estar com uma qualidade de carne fantástica. E aí vem aquela outra parte que a gente trabalha lá dentro do curso,
Não adianta só ser bom na nutrição, tem que fazer a parte do mercado, ir até o mercado, trabalhar o mercado da forma certa para saber se esse bezerro de 180 quilos realmente vai ser uma opção viável para o confinamento. Então, te dei a resposta considerando nutrição, considerando mercado, tipos de animais e ainda formulação específica. Bom, então vamos encerrar. Não temos mais perguntas, vamos encerrar por aqui hoje. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.